Prevista com o desembargador Marcelo Lima Burratem, presidente do Grupo de Estudos de Direito Ambiental do Instituto dos Magistrados do Brasil. Tema: Direito Ambiental. Vossa Excelência poderia comentar sobre a questão da validade da cobrança da taxa de esgoto, visto que o STJ já declarou legalidade, mesmo nos casos em que a concessionária não faz o tratamento sanitário, conforme enunciado que vem sendo seguido pela primeira e segunda instância da Justiça? Bom, primeiramente, meu boa tarde a todos os que me ouvem nesse momento, e agradecendo ao nosso presidente pela oportunidade de esclarecer ao usuário do sistema e da internet algumas questões de natureza ambiental. A questão colocada é muito interessante, muito importante, porque eu me sinto muito confortável para tratar desse assunto, porque aqui no tribunal, aproximadamente há 3, 4 anos atrás, o meu acórdão sobre a matéria foi um leading case na época. Dizia eu naquele acórdão que a questão ambiental não teria sido tratada quando do julgamento do recurso especial no STJ que trata dessa matéria, que no final autorizou a cobrança integral da taxa, entendendo que, apesar de não ter sido cumprido uma das etapas, que é o tratamento do esgoto, o contribuinte deveria arcar com todo o pagamento de toda a fatura. No primeiro momento, a gente tentou fazer uma distinção, que é o distinguish, que tenta compatibilizar a decisão do STJ com uma matéria, como uma eventual matéria que o STJ não teria abordado no recurso, quando do julgamento do recurso, evitando, obviamente, a não descumpri-la. Tentou-se um distinguish no sentido de que a questão ambiental não teria sido tratada especificamente no acórdão, portanto, a questão ambiental, por ser matéria constitucional, esculpida no artigo 225 da Constituição, teria que ter uma outra abordagem do Tribunal Superior. Essa questão veio, algumas outras câmaras vieram seguindo esse entendimento, desse distinguish que nós produzimos aqui na 22ª Câmara Civil, onde eu tenho assento, onde quem preside a desembargadora Eldete Schnack. E, no entanto, recentemente, há cerca de um mês atrás, num desses recursos onde nós fazíamos o distinguish, o STJ decidiu que a questão do meio ambiente também teria sido tratada e, portanto, não era caso de aplicação do distinguish. Mas eu tenho esperança que numa outra composição, quem sabe numa outra situação, com outras razões que eu não consegui vislumbrar, o STJ consiga reverter esse posicionamento. Sendo Vossa Excelência defensor da preservação ambiental, como avalia os casos em que o esgoto é despejado in natura, em rios, etc., pois a companhia não procede ao tratamento dos dejetos coletados? E de que forma deveria ser aplicada a punição, além da situação da cobrança da taxa de esgoto aos usuários? Muito bem. O fato do STJ ter decidido que o contribuinte, né, deveria pagar por todas as fases, apesar de uma delas não ter sido cumprida, que, no meu entender, é a principal, que é o tratamento, o tratamento do esgoto, no meu entender, ela é condição sine qua non para a prestação de um serviço razoável pela concessionária. A lei federal que trata das concessões traz nitidamente, claramente, a obrigação das empresas concessionárias do serviço público de água e esgoto efetuarem as 4 etapas.
das quais a mais importante, né, o tratamento. A decisão do STJ não inibe, não proíbe, não impede que essas concessionárias promovam o tratamento. É uma outra questão. Não imagino que essas concessionárias não estejam entendendo que essa decisão deu uma carta de euforia, uma carta branca, para eles não construírem as chamadas ETs, estações de tratamento de esgoto. Ao contrário, me parece que é uma obrigação legal, de lei federal, é uma obrigação constitucional, meio ambiente equilibrado, e, portanto, eu acho que não há outra forma de prestar o serviço que não seja prestando o serviço adequadamente. Termo, aliás, legal. Prestar serviços adequados. E adequado é coletar o esgoto e tratá-lo. Muito bem, jogar esgoto in natura em rios e mares, principalmente em rios que desaguam na Baía de Guanabara, no meu entender, é crime ambiental. E, portanto, enquanto estiver sendo lançado, é crime. Crime, no meu entender, que deve ser punido, e crime permanente, e que o Ministério Público, muito provavelmente, instaurou os inquéritos criminais ambientais contra esses lançadores de esgoto. Como a Constituição Federal Brasileira protege o nosso meio ambiente? Vossa Excelência gostaria de explicar como funciona a teoria da equidade intergeracional na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado? Bom, às vezes a gente costuma tratar grandes problemas com soluções absolutamente mirabolantes. Eu vou ler o texto que é simples, todo mundo conhece, mas é importante. Artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui estão vários comandos constitucionais, vários princípios, e aqui também está a questão da intergeração ou do comando intergeracional. Quer dizer, futuras gerações, né? Nós somos obrigados não só a preservar o meio ambiente por agora, como para futuras gerações. É que as futuras gerações não terão como, né, solucionar o problema, porque quando tiverem vivendo a sua época, não poderão mais fazer nada. Entendeu? E aí tem o parágrafo primeiro. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Definir as unidades de federação, etc. Então, é escopo do Estado brasileiro, é fundamental que se diga, não só garantir um meio ambiente sadio para esta geração, como para futuras gerações. Está na regra constitucional. Vossa Excelência poderia nos contar sobre alguns julgados seus a respeito de danos a áreas de preservação ambiental? Bom, nós temos uma movimentação diária aqui, mensal, de muitos processos. E lembrá-los assim é meio complicado, mas a gente tenta. Essa questão que nós falamos no início da entrevista, do lançamento de esgoto, há também ações civis públicas que tratam de área de preservação ambiental, somente na área de Angra dos Reis, da Baía de Angra dos Reis. Há também construções irregulares
realizadas e feitas à margem de rios, que não obedecem à faixa lagunar de 30 metros. Nós estamos sempre a nos depararmos com ilícitos de natureza ambiental. Resta ao julgador sempre a análise que vem é a de que, abre aspas, mas doutor, nós estamos aqui há 30 anos, nós estamos aqui há 20 anos, o Ministério Público nunca trouxe essa matéria, nunca... Isso não é uma boa estratégia, porque, como eu costumo dizer, não há direito adquirido a amparar essas pessoas. Não há direito adquirido a poluir. É simples assim. Não há direito adquirido a poluir. Há uma discussão que se tem aqui tremenda, de vez em quando, a respeito do direito de protocolo. Eu também costumo dizer que o direito de protocolo também ele não se sobrepõe a esse princípio básico, que é o princípio de não poluir. Então, assim, há uma infinidade de processos que tratam de meio ambiente e a gente procura na nossa Câmara, que é a 22ª, realmente tratar a questão do meio ambiente como prioritária. E qual a sua mensagem para que se tenha maior conscientização sobre a necessidade de maior compromisso com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras? O exemplo presente. A gente só vai conseguir gerações futuras com uma consciência ambiental razoável se a gente preservar hoje. Eu costumo dizer nas minhas palestras em que pessoas da minha idade ou da minha geração são pessoas que não foram preparadas para o direito ambiental. Quando eu fiz faculdade, e quando os meus colegas da minha idade fizeram faculdade, da minha geração fizeram faculdade, não existia cadeira de direito ambiental, como até hoje não existem várias faculdades com cadeira de direito ambiental. Então, essa consciência ecológica que se verificou ao longo do tempo, ela partiu de estudos próprios, estudos escoteiros, estudos solitários. Às vezes com simpósio, com seminário, com colóquio, mas a questão é que nós não fomos preparados como fomos preparados para o direito civil, para o processo penal, para o direito penal, para o direito constitucional e assim sucessivamente. Infelizmente, essa geração, quer dizer, não foi preparada para isso. O que a gente roga é que, isso já está mudando, obviamente, mas é que haja um incremento nas faculdades, nos bancos escolares, e desde o início. Eu tenho filha muito pequena e minhas filhas hoje também uma noção de ecologia muito maior do que eu tinha com a idade delas, obviamente. Hoje, o politicamente correto na questão ambiental é muito forte, o que é muito bom. Às vezes há, obviamente, algum exagero, mas esses exageros ocorrem em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer área e ramo. Portanto, a mensagem que a gente deixa é que as faculdades, cada dia que passa, possam prestar e permitir e entregar a possibilidade de mais cursos na área de direito ambiental, e assim a gente consegue fazer uma boa mentalidade ambiental para o futuro. Vossa Excelência, eu gostaria de acrescentar algo? Agradeço, acho importante ao Instituto dos Magistrados Brasileiros promover esse tipo de entrevista nessa área tão sensível atualmente. A gente pretende nos próximos meses fazer um seminário a respeito de direito ambiental. Está se discutindo aí muito a matéria, mas muito provavelmente pode ser sobre a Amazônia, que está em voga, para a gente discutir efetivamente o que está acontecendo ou não. E parabenizo o presidente do IMB por essa iniciativa de criar esses grupos que estão fomentando a cultura e o direito. Muito obrigada. O IMB agradece. Muito obrigado a todos.